Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar, vamos pedir que Deus fale conosco nesse momento. Vou pedir ao presbítero Renê para fazer essa oração, pedindo que Deus nos dê, nessa manhã, Renê, a bênção da sua palavra. Amém, Senhor. Amém. 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 Palavras solenes do Senhor e palavras ao mesmo tempo que são preocupantes. Ele, no fim do seu discurso, onde se esperaria um desfecho, digamos, mais otimista, afinal de contas, quem fala, você tem isso, por exemplo, nos oradores profissionais, os políticos, né? A intenção sempre, quando vai partir para a conclusão do seu discurso, é arrebatar as multidões. Há um verdadeiro assalto nas emoções. E Jesus faz diferente. Ele vai caminhando para o fim, e o final do seu discurso é um final onde ele deixa um senso de alerta aceso. Onde ele vem falando da porta estreita, ele fala um caminho apertado. A conclusão do sermão de Jesus não é aquela conclusão em que a gente sai deliciado após ouvir uma pregação. Eu lembro, inclusive, de uma pregação que eu ouvi de um pastor presbiteriano norte-americano chamado Joseph Piper. Não confundir com John Piper. Joseph Piper. É um americano que veio ao Brasil finalzinho da década de 90, virada ali do ano 2000. Ele veio convidado pelo projeto Os Puritanos para pregar durante uma semana inteira no Brasil. E eu fui a Campinas ouvir as pregações. Eram dois americanos, George Knight e Joseph Piper. E o Joseph Piper teve a missão de, em uma semana, pregar nos 10 mandamentos, que foi um desafio. 5 dias, segunda a sexta, pregar e pregações expositivas.
E eu lembro que no último sermão, nos preparando para a ceia, ele pregou, e no término da pregação, aquele silêncio sepulcral, aquele ambiente austero, porque a pregação dele ele fez exposição da lei moral de Deus, e mostrando quão reveladora da impureza humana é mostrada através da lei. Como que a lei revela os cantos mais escondidos da natureza humana. E ele passou a semana inteira em sermões expositivos, pegando desde o primeiro mandamento até o 10º, e todos nós ali nos vimos completamente nus diante de Deus. Eu lembro bem daquela cena, porque logo em seguida um presbítero chamado Manuel Canuto, que é o diretor do Projeto Os Puritanos, ele é um presbiteriano também, e ele se dirigiu a nós naquela noite dizendo o seguinte: olha, a gente tem confundido a alegria da Santa Ceia com a banalidade da ceia. Porque a gente acha que é só festa no dia da ceia, e que bom que a pregação do Pai nos colocou em nosso devido lugar e nos mostrou que somos pecadores, reconciliados com Deus, mas ainda assim pecadores. E que há uma reverência para com Deus, há uma postura que tem que se ter diante de Deus. Essa lembrança de quem nós somos e de quem Deus é ficou muito clara naquele sermão que, embora edificante, abençoador, mas ele nos deixou silenciosos, pensativos. Como exatamente acontece nesse momento que Jesus caminha para o fim do seu sermão. Porque ele vem colocando no capítulo 5 a natureza humana nas bem-aventuranças, depois ele fala da função do crente no mundo, e ele fala de como que temos que viver e caminhar nessa vida, testemunhando de Deus, caminhando a segunda milha, dando a nossa capa e também a túnica, dando a outra face, sendo sal da terra, luz do mundo, e ele vem colocando, e no final, que poderia ser um final apoteótico, Jesus vai mostrar o seguinte: olha, prestem atenção, aparecerão profetas falsos que vão tentar levá-los para longe do caminho apertado. E vou dizer mais: nem todos aqueles que caminham próximos a mim e que vivem me chamando de Senhor e chamando Deus de Pai, têm um lugar nesse reino que eu acabei de explicar para vocês, que eu acabei de apresentar para vocês. E como eu disse na semana passada, nós não podemos cometer o erro hermenêutico de achar que Jesus está falando aqui de hereges. Não está falando de hereges. Também espíritas não estão aqui. Seguidores da seita Testemunhos de Jeová também não estão. Budistas não estão. Islâmicos também não. E por que não? Porque nenhuma destas confissões afirmam que Jesus é o Senhor. Não encontraremos na boca de um muçulmano a declaração de que Jesus é o Senhor. Não encontraremos na boca de um praticante de uma religião, ainda que legítima, ainda que com sua dignidade, com seu direito, inclusive, à existência num país democrático e laico como o nosso, contudo, não encontraremos essa declaração. Quem é que declara dessa maneira? Quem é que diz em alto e bom som que Jesus é o Senhor? São os cristãos. Essa, portanto, palavra de advertência não se dirige às pessoas que circulam fora do caminho do cristianismo. Ela é uma palavra dirigida para aqueles que se identificam como cristãos. Porque são estes que se identificam como cristãos que se encontram nas 3 categorias apresentadas por Jesus aqui. Primeiro, aquele que declara
que ele é o Senhor. Segundo, aquele que se envolve com a sua obra, que coloca a mão na sua obra. E em terceiro, aqueles que têm carisma, uma performance impressionante. São aqueles, na fase final desse trecho, que dizem assim: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Em teu nome nós curamos enfermos e em teu nome fizemos sinais e prodígios, milagres. Ora, quem são estas pessoas que declaram que ele é o Senhor, que se envolve com a obra dele e que possuem um traço carismático? Somente aqueles que estão dentro das fileiras da fé cristã. É uma advertência para mim, é uma advertência para você, é uma advertência para nós. Porque eu, Idauro, declaro que Jesus é o Senhor. Eu tenho envolvimento, engajamento com a obra dele. E eu posso, evidentemente, numa situação de opressão, de possessão, expelir um demônio. Alguém que chegue desenganado na igreja, eu posso orar e a pessoa ser curada. Eu posso ter uma performance espiritual que deixe pessoas impressionadas. Eu posso. Porque eu me identifico com a fé cristã. Essa advertência são para os de dentro da casa. E não é à toa que Pedro vai dizer que o julgamento começa dentro da casa de Deus. Começa pelos vasos. O julgamento não será externo. No dia do grande julgamento, aquele julgamento não será para nós. Porque nós já teremos sido justificados, já somos justificados pela fé. O grande julgamento será para os de fora. Mas hoje, enquanto o tempo do retorno do Senhor não chegou, esse julgamento serve para mim. Há tempo de eu me arrepender, de eu reconhecer que, a despeito do meu envolvimento, da minha confissão e da minha performance carismática, eu não sou um verdadeiro cristão. E reconhecendo isso, clamar pela misericórdia, pelo perdão de Deus. É uma advertência para a igreja. É uma advertência para que você, ao término do culto, quando você pensar na mensagem que foi pregada, você diz assim: calma aí, como é que eu me encontro diante desse texto? Eu passo no crivo desse texto? Ele se aplica para mim? Ou eu superei, ou estou superando os riscos que Jesus aponta no final do seu sermão? Porque há riscos. A fé cristã, ela é arriscada. E por que ela é arriscada? Porque nós não estamos aqui numa performance religiosa. Há uma vida que acontece no meio da comunidade. Há um Deus que vê. Há o Senhor que tem olhos que nos enxergam. E esses olhos do Senhor que estão postos sobre nós, nos avaliam. E nenhum de nós poderá tentar presumir que é possível enganar o Senhor, achando que o conjunto dessas três medidas, confissão, algum grau de envolvimento e algum grau performático, sustentam a minha salvação. Não sustentam. Eu preciso ter uma outra experiência para que a minha salvação esteja sustentada. E como eu disse, a fé cristã é arriscada. Martinho Lutero, ele falava desse risco. Ele falava, eu mencionei isso no sermão passado, que ele dizia que a pregação, por exemplo, sem unção, ela endurece o coração, nos tornamos insensíveis à pregação que não é ungida. Por isso dizia: pregadores, busquem unção. A unção é o selo do Espírito Santo na pregação. Sem esse selo, a pregação vira uma palestra voltada ao intelecto. Não haverá nenhuma diferença entre
esse expediente e uma palestra ministrada numa universidade. Uma palestra ministrada por um político, sobre economia, por exemplo, não haverá. Ela vai abastecer a mente com informações, mas ela não produzirá mudança. Ela não fará com que um pecador chegue aos pés de Cristo. Ela não produzirá novo nascimento, que é a razão principal da pregação. Reverendo Paulo Anglada diz que a pregação é a causa instrumental da fé. Concordando com o que Paulo coloca em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço a pregação, sendo eu um pecador, que não conhece a Jesus, aquela pregação vai me expondo diante do Filho de Deus. O Espírito Santo vai usando aquela pregação e vai convencendo o pecador de seu pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro. E esse pecador que se vê dessa maneira, pecador, julgado e condenado, a única coisa que ele pode fazer é correr desesperadamente em direção a Jesus. É a missão nobre da pregação. Para a igreja, a pregação tem a função de edificar a fé. A fé, ela é ampliada, ela é expandida, ela é fortalecida, ela é enraizada por meio da pregação. Mas esse selo do Espírito Santo que acompanha as palavras do pregador só vem se houver unção na pregação. Por isso que o pregador não pode subir no púlpito sem clamar que o céu se abra sobre ele primeiro. Ele precisa chorar diante de Deus: Senhor, dai-me a palavra que será pregada no domingo, que será pregada na quarta-feira. Eu não sei quem são as pessoas que lá estarão. O Senhor sabe quais estarão lá, quem estará lá. Envia aqueles que precisam ouvir e me dá a palavra certa, aquela palavra que corta o coração, que desnuda a alma do pecador, para que a alma sangre diante do Senhor. Não fazer isso, o pregador, ele se torna omisso e irresponsável diante de Deus. E ele termina sendo um instrumento para endurecer o coração, porque as pessoas ficam cansadas, indiferentes e insensíveis àquela pregação monótona, sem vida, sem poder e sem fogo. Os ouvintes de Jesus estavam então ali, ouvindo aquela advertência. E quais os riscos que eles estavam enfrentando? 3 deles eu compartilhei na semana passada. A mera profissão de fé é um risco, porque achamos que, dizendo Jesus salva, Jesus é o meu Senhor, que essa fórmula basta para me salvar. E não basta. Não é a mera profissão de palavras, não é o mero gesto de se ajoelhar na noite do batismo, nem tampouco, muito menos, aquilo que nos foi ensinado com singeleza, com uma certa doçura, inclusive mais equivocada. Levanta a mão, vem na frente, achando que esse gesto, pessoas que a única coisa que tem, a única experiência que tem com Deus é essa. Não conversam com Deus, não crescem na graça, continuam iguais, absolutamente iguais, mas levantaram a mão, vieram na frente, repetiram algumas palavras que o dirigente do culto disse, e estão baseando a sua fé nessa falsa segurança. Porque ainda que o levantar das mãos daqueles que têm essa prática pode ser a evidência, a manifestação inicial de que algo verdadeiro aconteceu, mas se isso não for fruto de novo nascimento,
E é isso que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Esse gesto é inútil. Não é a mera profissão, a identificação com a fé apenas. O segundo risco que eu falei semana passada, do envolvimento. Gente que engaja, é mergulhado, é um ativista. Mas essa produção eclesiástica não é também sinônimo de espiritualidade, porque há pessoas que são naturalmente empreendedoras, engajadas. No trabalho você tem aquele cara que trabalha corretamente, apenas, e ganha o salário no final do mês, ponto. O patrão não pode contar com ele para nada. E há aqueles que são engajados, que são envolvidos, que vestem a camisa, que fazem além. Não é um dom espiritual, é um envolvimento, é um engajamento. Eu mencionei, inclusive, na semana passada, a Cláudia Lúcia, como coordenadora lá do Rui Barbosa. Certamente tem lá professor que, vamos aqui, dia da primavera, do inverno, Natal, vamos enfeitar a escola, vamos embelezar. E tem professores que certamente são excepcionais dentro de sala de aula. E só fazem isso. Há gente que entra na igreja e que atua em todos os setores. E acha que isso é garantia de salvação. Que temos que ser engajados é inequívoco. Não fomos salvos para ouvir sermões. Não fomos salvos para prestar culto apenas a Deus. Há um trabalho que Ele espera de cada um de nós. Há um trabalho que o Senhor espera de você, e você sabe disso. Você sabe quais são os dons que Deus te deu. Você tem talentos. Você tem uma indumentária espiritual que Deus te vestiu. Uns se inclinam para a adoração, para o louvor, outros para a pregação, outros para o ensino, outros para o diaconato, para o presbiterato, para a doutrina. Outros vão se envolver em diversos ministérios da igreja, de acordo com a nossa aptidão. Que há um envolvimento, é óbvio, é bíblico, é correto. Mas eu não posso trocar a minha experiência com Deus, e muito menos assegurar a minha salvação no meu trabalho. O que nós mais temos. Eu tenho, queridos, tive a experiência de ver seminaristas que aparentavam não ser crentes. Nós temos pastores congregacionais que na roda de irmãos, a sua salvação é questionada, porque não se comportam como crentes, embora sejam pastores. Eu já citei mais de uma vez aqui, já perdi a conta, talvez umas 4 ou 5 vezes, a experiência do Dr. Billy Graham e do Hernandes Dias Lopes, que pregando em públicos distintos, em continentes diferentes, presenciaram conversões de missionários, de pastores e de teólogos. A do Billy Graham pregando para 10 mil líderes no mundo inteiro, em Amsterdã, Holanda, fechando a conferência daquele ano. E vai pregar em João 3,16. Eu compartilhei com os irmãos a reação da plateia, um olhando para o outro, 3,16, sermão evangelístico, num congresso de líderes, e no final, fez um apelo, como fiel à tradição dele, 600 foram à frente, entre pastores, pastoras, teólogos, teólogas, de todas as matizes denominacionais, anglicanos, luteranos, por isso tinha pastoras, presbiterianos, congregacionais, batistas, gente que pregava, mas que não tinha nascido de novo. Essa palavra é para a igreja, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Como nós estamos diante de Deus? Porque João Batista, quando viu os fariseus se aproximando para questionar o batismo dele, ele disse: produzam frutos dignos de arrependimento.
Os frutos de arrependimento precisam acompanhar a verdadeira fé. É disso que Jesus trata. E há o risco da performance carismática, daquelas pessoas que, especialmente que estão na mídia, os mega pregadores, e que usam inclusive o sucesso do ministério para silenciar quem questiona. Porque são performáticos e jogam a performance na nossa cara. Compete, inclusive, você, pregador de igreja esvaziada, quer falar de mim? Aqui, olha aqui a minha plateia aqui, ó. Vira, inclusive, um instrumento de comparação e de poder. Mas não são apenas para esses poderosos midiáticos que esse texto, que é outro erro nosso. Nós olhamos, aquele líder está aqui. Aquele cara da televisão, ele está aqui, ó. Jesus se dirige para o povo dele. Tanto os famosos, quanto os anônimos. Porque não são só os famosos, pregadores famosos, que são hipócritas. Há hipocrisia no meio do povo. Há hipocrisia entre os anônimos também. Entre aqueles que não aparecem. São os riscos que Jesus apresenta para nós. Há outros que eu prometi que hoje eu compartilharia. O quarto risco que esse texto nos apresenta é o risco da falsa segurança. Quando ficamos assegurados da nossa posição diante de Deus, através de expedientes errados. Nicodemos, ele se garantia na sua tradição teológica e farisaica. E quando eu uso a palavra farisaico, não nesse sentido que o termo ganhou de hipocrisia. Eu uso a expressão farisaica na escola farisaica. Uma escola de teologia, você tinha os saduceus e os fariseus. E Jesus, olha, Nicodemos, você é um religioso, doutor em teologia, respeitável. E Jesus não nega a respeitabilidade de Nicodemos, porque ele era alguém respeitável, honroso inclusive. O diálogo dele, aquela pergunta que ele faz, Senhor, como é possível nascer de novo? Posso eu voltar para o ventre de minha mãe? Aquilo não era um deboche dele. E nem eu já ouvi uma vez, não, porque que estupidez do Nicodemos. Não, foi uma pergunta. Jesus usa um termo que ele não entende. Hoje, qualquer um de nós, se fala novo nascimento, a gente entende o que está dizendo. Estamos separados do texto há 2000 anos. A teologia e a história da igreja nos ensinou o que é isso. Naquele momento, novo nascimento, é possível isso? O que raio é essa experiência? E Jesus diz, olha, necessário vos é. Ou seja, o que você aprendeu desde menino e que foi útil, não garante vida espiritual para você. Anos e anos de escola dominical não garante lugar no reino de Deus para você. Conhecer todas as pessoas da igreja não garante um lugar no reino dos céus para você. Ter sido criado dentro da tradição cristã evangélica, ter tido pais cristãos, não garante um lugar no reino dos céus para você. Ser filho de pastor, filho de presbítero, neto de pastor, sobrinho de pastor, ter cantado no coro da criança, ter sido presidente dos juniores, da mocidade, exercer há muitos anos o seu trabalho como ministro de louvor, de tocar bateria e de cantar e de dirigir a congregação, não garantem um lugar no reino dos céus para você.
Necessário vos é nascer de novo. Era isso que Jesus estava insistindo com Nicodemos. É como ele dissesse: Nicodemos, saia desse julgamento que você faz acerca de si, de que o farisaísmo e a religião judaica te asseguram um lugar no reino. Não asseguro, a sua vida está em risco. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, venha nascer de novo. Experimente nascer de novo. Clame pelo novo nascimento. Pondera a tua vida, considera a tua vida. Coloca a tua vida na balança. Examina a tua vida à luz do Evangelho e veja se é aprovada. Veja se a tua vida passa no crivo da palavra. Se não passar, seja honesto e diga: não nasci de novo ainda. Eu tenho ido a retiros, eu tenho ido a congressos, eu tenho participado das classes, eu tenho cantado, mas eu ainda não conheço Jesus. É isso que ele está insistindo aqui com a multidão. Complicado. Porque era uma plateia religiosa, honrosa. Era uma plateia digna. Reverendo Martyn Lloyd-Jones, ele, de vez em quando, ele saía da Westminster Chapel e atravessava o Atlântico. Ele era um galês que exerceu o seu ministério na Inglaterra. E ele costumava vir aos Estados Unidos para poder pregar. E o Lloyd-Jones ele conta isso no excelente livro dele, chamado Pregação e Pregadores, que é a obra da minha vida. Em que ele diz o seguinte: quando eu me dirijo à congregação, eu me dirijo como se a congregação fosse pecadora. Porque eu não sei quantos dos que estão presentes ainda não alcançaram a salvação. Eu não posso perder a oportunidade. Eu me dirijo a uma congregação constituída de pecadores. Lloyd-Jones conta que havia uma senhora que, falando com um terceiro, mas num tom que permitiu que ele ouvisse, e esse tom era proposital, ela queria catucar o reverendo. Ela dizia: eu não gosto quando esse homem sai lá da Inglaterra para vir aqui pregar. Aí pergunta: por quê? Mas ele é o Lloyd-Jones. Ele disse: toda vez que ele prega eu me sinto uma pecadora. Mas somos o quê? Afinal de contas, o que nós somos? O problema, queridos, é que nós nos consideramos dignos demais. Principalmente se temos uma estrada na igreja. Nos transmite uma falsa segurança de que há alguma dignidade, alguma honra, há alguma pureza em nós. E não há. Todos nós somos sujeitos e podemos cometer os crimes que qualquer pessoa já cometeu. Se não os cometemos, é bondade, graça de Deus que nos constrangeu de tal maneira. Daí o cuidado que temos que ter quando lançamos juízo sobre os outros. Porque podemos. O que te impede de você, numa reação violenta, inesperada, não partir para cima de uma pessoa e atentar contra a vida dela? Senão a graça. Você tem sido fiel à tua mulher há 30 anos. Não se orgulhe disso, mas agradeça a Deus, porque você foi sensibilizado pelo Espírito Santo a honrar e amar a tua esposa. É graça. Não é que você é um ser moral. Há moralidade em você, como há moralidade
em todo ser humano, porque nós somos constituídos à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser moral. Há moralidade em nós, mas não é essa moralidade que nos faz ser quem nós somos. Somos o que somos pela graça infinita de Deus. Ele nos alcançou e corrigiu a nossa estrada, corrigiu os nossos caminhos, endireitou as nossas veredas. Se eu honro família, e eu que vim de uma família desajustada, e tenho algum conceito de família, não foi o seminário, não foram as leituras que me fizeram isso, foi a graça que me constrangeu, sensibilizou meu coração. Se nós evitamos colocar a mão num dinheiro que não nos pertence, e não nos unimos àqueles que roubam a nação, isso deve-se ao Espírito Santo que está em nós, porque se o Espírito Santo não estiver em nós, não nos habitar, queridos, fazemos tudo o que os outros fazem. Porque somos maus, nascidos debaixo do pecado. Quem aqui criado na igreja com seus 14, 15 anos não olhava para a irmã com olhos impuros? Quem aqui tem 40, 50 anos hoje que teve seus 15 anos aqui dentro dessa igreja e que não olhou para a irmã que senta do teu lado, tua amiga desde a infância, com um olhar impuro, não olhou para o corpo dela? Quem? Pode levantar? Não, pastor, eu nunca. Eu estou aqui desde 40 anos de idade, nasci aqui. E nunca olhei para as irmãs da minha igreja com um olhar impuro. Nenhum de nós pode fazer isso. Se as respeitamos e a honramos como irmãs, e não como mulheres de um corpo bonito, é por causa da graça de Deus, que nos alcançou, e nos leva a honrar uns aos outros. Portanto, colocar a nossa segurança sobre falsos expedientes, tradição, tempo de igreja, família cristã, educação conservadora, é um grande equívoco e perigoso equívoco, porque esses expedientes não salvam. Há um quinto risco, que é o risco de uma terrível surpresa que muitos terão. Muitos dirão: Senhor, eu fiz, eu te conheci, eu te chamei pelo nome. E diz o texto, Jesus respondendo: apartai-vos de mim, não conheço vocês. Vocês andaram dentro da minha casa, sentaram nos bancos da minha casa, vocês ouviram o meu nome ser pronunciado, participaram dos cultos, foram nas programações, ousaram até botar a mão na minha obra, mas nunca tiveram um relacionamento comigo. Eu não conheço vocês. Paulo vai dizer que nós somos co-herdeiros, que Cristo é herdeiro de Deus. Romanos capítulo 8. E nós, co-herdeiros com Cristo. Herança é para aqueles que são filhos. Isso se aplica inclusive na realidade espiritual. Simpatizantes, amigos, próximos, não têm direito à herança. A herança é para os filhos. Ele vai dizer: vocês não são filhos, vocês não têm direito à herança, não há lugar no reino, eu não conheço vocês. Quem são vocês que alegam que o meu pai é pai de vocês, mas ele não conhece e eu não reconheço vocês? É o risco
de sermos surpreendidos naquele dia. Achávamos que éramos e nunca fomos. Nunca fomos. Isso é um risco. Pedro disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí vem Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Pedro conhece a Cristo, o Filho do Deus vivo. E que maravilha, Cristo conhece Pedro. E diz que ele é bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ele conhece Pedro. Querido, não basta nós conhecermos Jesus. Ele tem que nos conhecer. Quem é você para Deus? Quem é você para Jesus? É um estranho? É um próximo? É um amigo? É um simpatizante? Ou é filho de Deus? Quem é você para Jesus? Vocês que ministram louvor na igreja de Deus, quem são vocês para Jesus? Os que ousam abrir a Bíblia todo domingo para ensinar o povo que não é teu, é o povo de Deus. Quem são vocês, mestres da igreja congregacional, para Jesus? Nós, pastores, que ousamos pastorear o rebanho de Deus, a guiar o povo de Deus. Quem somos nós para Jesus? Quem sou eu? Quem é o reverendo Davidson? Quem é o reverendo Jaclenilson? Quem é o reverendo Silvio? Quem somos nós para Jesus? Quem é você? Ele diz: apartai-vos, não conheço. Somos conhecidos ou não? Ele te conhece ou não? Não adianta, querido, proferir o nome de Jesus. Religiões proferem. Não significa nada. Nada versus nada. Saul era do meio do povo de Deus. Veja o fim de Saul. Judas andou com Jesus por 3 anos. Chamava Jesus de Senhor. Veja o fim de Judas. Demas era servo do Senhor, veja o fim de Demas. Alexandre atuava com Paulo, veja o fim de Alexandre. Quem é você para Jesus? Quem sou eu para Jesus? É para nós. Isso aqui não é para o templo dos Mórmons que está logo ali. Não são servos de Deus. Não declaram que Jesus é o Senhor. Não é para eles. Não se aplica a eles. E respeitosamente eu digo isso, mas não se aplica a eles. Essa é uma advertência para o povo. É uma advertência para mim e para você. Mais uma vez eu pergunto: quem é você para Jesus? Não permita, querido, arriscar de você progredir com a tua vida do jeito que está. Porque pode correr o risco, e corre o risco de fato, de chegar naquele dia e nós ouvirmos dele, ao invés de nós ouvirmos: bem-vindo, benditos do Senhor, entrai pelas portas do reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Ao invés de ouvirmos isso, ouvirmos o que está aqui: apartai-vos, não conheço vocês. Por fim, há um risco da iniquidade cultivada. Porque Jesus explica: não vos conheço, apartai-vos de mim. Vós que o quê? Praticais a iniquidade.
Quem são estes que não são reconhecidos e que recebem de Jesus essa ordem de apartai-vos? Os que, apesar da religiosidade, do manto religioso, do manto evangélico, vivem na iniquidade. E a gente pensa que iniquidade é assassinato, é estupro, é roubo. Isso são iniquidades. Essas expressões são expressões, esses crimes são expressões de pecaminosidade, mas não é só isso. Há o pecadozinho que a gente cultiva e que a gente sabe que entristece o Espírito de Deus e a gente nunca vence. Somos eternos derrotados de determinados pecados. Há crentes mentirosos que vivem na mentira. Há mulheres cristãs que sabem que são sensuais e abusam da sensualidade e não se incomodam com isso. Perderam a vergonha, o constrangimento. Há moças e rapazes que se deitam e sabem que a palavra de Deus condena. E transam com seus namorados, transam com seus noivos e tocam na igreja, ministram louvor e pregam. E são bênção aos olhos dos homens. E sabem que estão errados. Essa palavra é para nós. Há crente que odeia. E que inclusive argumenta da seguinte forma: pastor, para mim morreu. Eu não consigo perdoar. Não é seu direito não perdoar. Você é crente, toma vergonha e perdoa. Deixa de ser cínico, perdoa. Deixa de ser cara de pau e perdoa. Procura e pede perdão. É a postura de um homem de Deus. É a postura de uma mulher de Deus. Passe o constrangimento que tiver que passar, passe, mas vá lá e acerte isso. Porque nos importa agradar a Deus, alegrá-lo. O sorriso, John Owen, o grande pregador congregacional, dizia: o que mais importa na vida é o sorriso da aprovação de Deus. Apartai-vos, e qual é a base? Jesus não vai ficar aplicando surpresas maldosas. Ele não é um Deus caprichoso. A base legal do repúdio, veja, é a iniquidade. Ninguém vai poder dizer assim: caramba, mas eu verdadeiramente nasci de novo, verdadeiramente entreguei minha vida para Jesus, eu chorei aos pés de Jesus, eu pedi perdão verdadeiramente, eu reconheço tudo que eu fiz, eu reconheço a miséria de homem que eu sou, eu pedi perdão, eu olhei para a cruz de Cristo, eu depositei nele e ainda serei surpreendido. A base não é essa. A base é: apartai-vos os que praticam iniquidade, vivem na hipocrisia. Sabem que estão errados e nunca consertam. É a iniquidade cultivada. E é um problema quando nós comparamos o Antigo com o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a leitura que fazemos é que o homem pisava fora da linha, Deus fulminava. Parece que o senso de temor era mais intenso, mais rápido, o processo de recuperação. O Novo Testamento, não, a gente dá uma pulada de cerca, dá uma vacilada, mas não peguei nenhuma doença, ninguém da minha família morreu, as minhas empresas não faliram, eu paguei as minhas contas, eu tenho lá minha amante, e está tudo indo bem, a empresa prospera. Quer dizer, parece que a urgência é um exagero de pregadores exagerados. Deus parece que não é tão punitivo assim. Não é à toa que ficarão surpresos, porque achavam que Deus, justamente por se manter em silêncio, e detalhe, cuidado com o silêncio de Deus. Tome cuidado. Porque o silêncio de Deus, ele pode significar que
que eu não estou mais nos planos dele. Porque quando erramos, e vocês que são servos de Deus, vocês sabem do que eu estou falando. Não precisa às vezes nem fazer algo e nem falar nada. Só em pensar algo ruim de alguém, já vem aquele peso no coração. E esse peso vem porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele discerne os pensamentos, as intenções. E quando há algo ruim dentro do coração, ainda que não seja exteriorizado, vem um sentimento ruim. Um constrangimento, um sofrimento. Porque o Espírito fala, interage, se movimenta, reage. Agora, quando mentimos, trapaceamos, traímos, adulteramos, roubamos, e eu subo e pego o microfone e prego, sem nenhum constrangimento, sem nenhum incômodo, e faço isso bem. Isso não passará em branco. Haverá o dia do acerto de contas daqueles que se mantiveram na iniquidade, apesar de terem proferido o nome de Jesus, se envolvido com a obra de Deus e ter tido uma performance impressionante. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus queridos, eu encerro essa exposição desses versículos hoje. E termino do mesmo jeito que eu pedi, que eu terminei semana passada. É clamando pela misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você. Muita misericórdia. Que Deus tenha muita misericórdia de mim. Que a gente olhe para esse texto e enfrentemos os problemas que esse texto apresenta, porque é um texto complicado, é um texto problemático, é um texto honesto, em que Jesus apresenta um julgamento, olha, não passará em branco. Não façam Deus de trouxa. Não pensam que ele é aquele vovozinho que o neto xinga e faz do avô gato e sapato, e que fica, não é. Ele não é esse ser. Ele é atento. Ele é soberano. Ele é rei. Ele governa. Ele sabe. Ele julga. Ele fala. Ele estende a mão. Ele abençoa, mas ele também condena aos que serão condenados. A Bíblia não promete um universalismo, uma salvação universal, não. Haverá condenação. A Bíblia fala em imagens muito fortes de um lago de fogo, onde demônios, próprio Satanás e todos aqueles que serão banidos serão lançados. Não há só Canaã na Bíblia. Não há só Jerusalém, cidade santa na Bíblia. Há também lago de fogo. Há os filhos do amor de Deus. E há os vasos de ira de Deus. Há aqueles que serão chamados pelo nome, porque Ele os conhece. E há aqueles que serão apartai-vos. Não conheço. Em linguagem judaica, venha para a esquerda. Lugar, postura da condenação. À destra, à minha direita, todos aqueles que eu conheço, entrem no reino. Ele foi preparado para vocês. Quem somos nós? Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você nessa manhã.
que levemos a sério a palavra dele, que façamos o exame que a Bíblia exige, e essa é a palavra, exige. E ai de mim e de você se não fizermos. Eu posso dizer, ele do alto pode exigir à vontade, eu não vou dar bola para o que ele pensa. Ok. Siga teu rumo. Sabemos o final. Ou então podemos, Senhor, eu sou exatamente assim. Exatamente isso aí. Por isso eu careço da tua misericórdia, eu careço da tua bondade nessa manhã. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu quero olhar para Jesus e saber que Jesus me salvou, eu quero conhecê-lo, andar com ele. Que assim seja nessa manhã, queridos. No nome de Jesus. Fiquemos de pé. Vamos orar. Queria chamar o presbítero Áureo. E essa é uma oração, queridos, oração para que você coloque a tua vida diante do Senhor conforme você ouviu nessa manhã.